Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha na Uzi Minas que divulgou o resultado hoje. E aí você já vê, pelo que está acontecendo aqui, que o mercado não se agradou tanto assim com os números da empresa, né? Com o resultado. A ação chegou a cair 4,5%. No momento está cotada a R$ 8,63. A gente está falando da UZIM 5. Lembrando que também tem a 3 e tem a 6. Liquidez da empresa muito boa, né? 163 milhões. A gente está vendo aqui a ação preferencial, que não tem tag along, né, nesse caso aqui. P sobre VP de 0,47, PL de 1,16. Mas vamos lá, está em R$ 8. Quando você vê aqui os indicadores de valuation, lembrando, você tem que fazer sua própria análise, né? Média tem 0,65 e atualmente está 0,47. E o PL que está em 1,16, a média normalmente é 9,40. Mas vamos olhar os resultados da empresa. Tá aqui, isso aqui é a parte do indicador já da previsão para o terceiro trimestre de 2022 do volume de vendas, 950 a 1.050, né, em termos de milhares de toneladas. Aí já refletindo como está o mercado a nível global, principalmente China. Vamos lá, resultado do segundo trimestre de 2022. Vamos direto aqui aos destaques. Venda de aço, você vê que o mercado interno, MI é mercado interno, ME é mercado externo. O MI teve um aumento aqui de 9% e o mercado externo teve uma queda de 4%. A parte da pressão, né, essa falta de demanda realmente da China atual impacta bastante. Lembrando que o preço também teve uma certa redução fora. E aqui no Brasil ele se manteve, ou teve um certo até aumento, né? Então agora só tem a expectativa, na minha opinião, só opinião pessoal, um dos pontos aqui que o mercado está já refletindo é que como o mercado internacional, o minério, o material o aço teve uma redução, não tão grande, mas teve uma redução de preço, mas também teve uma queda de demanda, pode ser que também coloque pressão no mercado interno e vai ter que ter um reajuste também de preço aí. Ou seja, uma queda no preço, a não ser que tenha uma retomada no terceiro trimestre. E aí, se você vê os analistas aí, cada um acha uma coisa, né? Tá incrível. Vendas de minério de ferro, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Você vê aqui a mesma coisa, o mercado externo, 1,6, um aumento de 61%, de 48%, um aumento aí bastante interessante, né? Na verdade, desculpa, um aumento de 61%, que é o que está aqui. 48% é no total. E está vendo aqui o número. Então, foi um aumento em termos de minério interessante, tanto internamente como externamente. O EBITDA ajustado consolidado está aqui, você teve um aumento de 24%. Eu achei esse número interessante, baseado, se você lembra, toda essa pressão que tem aí de custos. Então, um EBITDA desse tá bem. E teve casas de análise que acharam que estava bem, veio em linha, e teve outros que achou que não. Mas tudo bem. Lucro líquido consolidado, você vê que teve uma redução aqui de 16%, bastante por causa disso aqui. Você vê na parte de baixo, variação cambial, foi uma parte crítica nisso. Primeiro trimestre de 2022, que foi o que teve, que chegou a 1,2, teve uma variação positiva devido à parte cambial. Você lembra como estava o dólar? E no segundo trimestre teve uma parte negativa, um impacto negativo de 307 milhões. Então essa parte aqui do câmbio impactou bastante nessa queda de 16%. Também, que não está mencionado aqui, a parte de aumento de custos, que está acontecendo em todos os locais. E aqui mencionando de novo, EBITDA e margem ajustados. Aqui você tem um consolidado que está em 22%, trimestre anterior foi 19%, segundo trimestre de 2021 chegou a 52%, né? É aquela história do EBITDA e margem ajustado. O ano de 2021 foi um ano atípico, com tudo que aconteceu aí com essa pandemia e refletiu nessa alta de preço que teve aí louca do minério, de combustível, de tudo. E agora está começando a voltar para números um pouco mais próximos à realidade. Tá? Eu pessoalmente acho positivo tá tendo essa indicação aqui de aumento em relação ao primeiro trimestre de 2022. Siderurgia, mesma coisa, teve uma melhora também aqui, 18,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Fica difícil também de comparar com o segundo trimestre de 2021, pelo que falei exatamente, né? É outra realidade. Que agora a tendência é que volte, que normalize. Nunca vai voltar ao que era antes, mas tem uma certa normalização atual, né? Mineração, você tem aqui a parte 42%, agora está nos seus 33% do minério, que é a vida da imagem aqui. Não tem jeito, cara. A parte de custo está realmente difícil. Soluções, uma melhora aqui para 11,1%, que é um serviço mais diferenciado da empresa. E aqui ele menciona a parte de efeitos não recorrentes. Ó. Você vê aqui no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2021, teve uma parte aqui não recorrente.
Tá? Então, se você tirasse isso, daria uma certa aproximação. Já chegou nos 11%, o que também está abaixo de 17% do ano anterior. E aqui você tem outros indicadores que são interessantes conhecer. Capital de giro. Você vê que teve um aumento aqui de 14% no capital do giro. Também vendo aqui a nota, o crédito PIS/COFINS, que é impostos a recuperar. Tá bem, tá nos seus 10 bilhões, tá razoável. Estoques de aço, você vê aqui, ó, 63, que é a parte de dias em estoque, tá 63 dias suficiente de estoque de material, contra 68, então tem um pouquinho mais de estoque. E aqui você tem a quantidade, né? 753 mil toneladas. Número razoável, mas se você notar, tá mais ou menos estável. Posição de caixa, que essa aqui foi uma parte que não me agradou muito, pelo seguinte, ó, caixa e dívida líquida, tem milhões aqui com juros. Você vê que nesse momento a parte aqui, ó, dívida líquida, EBITDA, tem 0,05 vezes, está baixinho, não tem problema nenhum, mas saiu de uma situação negativa, né? E você vê que teve aqui foi uma situação positiva. Então, saiu de um ponto que você tinha mais caixa do que dívida e agora reverteu. Não é muito? Não, mas de toda forma, você vê aqui, olha, parte de caixa que estava em 6,6 bilhões, teve uma redução para 5,5 bilhões. Então, isso é uma coisa que não me agrada. Teve uma redução de caixa na empresa. A amortização da dívida, que é o outro ponto aqui, a duração, você tem aqui 37 meses em reais, 43 meses em dólar. Mas vamos para a amortização da dívida, que é outra parte também que pode impactar a empresa em termos de pagamentos futuros de proventos. Você vê aqui o caixa, 4,4 bilhões. Isso aqui é o ponto principal. Moeda local, moeda estrangeira, você tem 1,1, total de 5,597. Para você ver que a longo prazo, o ponto positivo é que não é agora, está mais a longo prazo, 2026, 3,9 bilhões, mas isso é em moeda estrangeira. E você vê que teve todo aquele impacto negativo no segundo trimestre desse ano, que a gente já viu de negativo que estava aqui anterior. Vou até voltar para que você possa lembrar. Está aqui, 307 milhões. Tá? Então, tem essa exposição, mas como está a longo prazo, a empresa tem tempo para trabalhar isso. Tá bem? Então, teve um aumento aí dessa dívida, redução de caixa, né, do caixa da empresa, e essa parte da dívida que, na minha opinião, essa exposição tão grande à moeda internacional, que também não é nada de outro mundo. Mas tudo bem, tá aí, e a empresa vai ter que ver como resolver isso mais para frente. E aqui está o consolidado, o CAPEX também, tem nada demais, um aumento do CAPEX para 428 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, já é mais do que o segundo trimestre de 2021. E basicamente eu entendo, para ser honesto, voltando aqui na ação, o porquê do mercado tá com essa reação, apesar de ter a melhora de EBITDA e os números estarem aí, é essa pressão de preço internacional que não tinha realmente como ficar nos patamares que estavam. Pode ter uma certa recuperação mais para frente, mas também não vai voltar a patamar de 2021, pelo menos eu não acredito. E essa parte aí do preço nacional do mercado interno, que vai também começar a sofrer essa pressão, não vai conseguir manter esse preço todo e esse aumento forte de custo. Mas, de toda forma, foi um resultado positivo, considerando o cenário, foi um resultado positivo. Mas não acho que esses patamares aqui de dividendos vão continuar. Vai ter uma redução e vai ter uma redução razoável nessa parte aqui. Tá bem? Vamos ver se a empresa vai conseguir manter, na minha opinião, isso também tem que ser visto, pelo menos acima dos 10, 12% de dividendos para os próximos 12 meses, daqui para frente. Eu acredito que vai cair pela metade, mas eu não sei, vamos ver. Ninguém sabe, quem disser que sabe tá com conversa fiada. Tá bom? O que é que você achou desse resultado da Uzi Minas? Deixa aí nos comentários. Obrigado, nos vemos na próxima. Até mais.